Nosso assunto é o futuro econômico do nosso país e vocês irão entender o porquê quando um candidato se sobressai nas pesquisas, o mercado financeiro reage de forma imediata. Primeiramente, é preciso saber que quando nós temos eleições, o mercado financeiro, em especial os nossos acionistas, eles fazem uma análise das propostas dos candidatos e deixam transparecer, de acordo com as propostas, qual seria o seu candidato escolhido. No início da campanha política, o queridinho do mercado financeiro era o Geraldo Alckmin. Porém, conforme as pesquisas foram modificando, o mercado se viu obrigado a ter que escolher entre dois candidatos que vêm se sobressaindo nas pesquisas políticas. Ambos os candidatos possuem coordenadores econômicos para os seus projetos referente à economia do país. O PT tem como coordenador economista-chefe o Márcio Pochmann, e o Bolsonaro tem como economista-chefe o Paulo Guedes. Ambos possuem conhecimento e têm grande renome. O mercado financeiro está se baseando totalmente nas propostas que esses economistas estão apresentando e mais ainda se essas propostas vêm sendo discutidas pelos candidatos durante a sua campanha. Analisando a situação econômica do país, então Márcio Pochmann ele traz 3 pontos principais como estratégia para que seja solucionado a crise em que nós estamos. O primeiro ponto são a redução de juros, facilitando o crédito para as pessoas. O segundo ponto que Márcio Pochmann traz são isenções de imposto de renda para pessoas que ganhem até 5 salários mínimos e compensaria essa isenção tributando um percentual maior para quem ganha acima de 5 salários mínimos. O terceiro ponto mais comentado é a reforma bancária, em que a ideia é diminuir o spread dos bancos privados, que é o lucro do banco privado, e aumentar o acesso aos bancos públicos. Nessa linha, os bancos públicos teriam domínio do mercado em alguns ramos, em especial os financiamentos. Em contrapartida, Paulo Guedes traz também 3 pontos para a nossa economia. O primeiro ponto é desmobilização de ativos públicos, que são vender bens do governo. Com esse dinheiro, utilizar toda a verba para abater a dívida pública do Brasil. O segundo ponto é a fusão de ministérios econômicos, criando como se fosse um super-ministério, e esse super-ministério teria a facilidade de abertura comercial para outros países. E o terceiro ponto que Paulo Guedes traz é introduzir de forma cautelosa o sistema de capitalização para a nossa previdência social. Contextualizando para vocês, hoje a nossa dívida pública está em 3,55 trilhões de reais. E segundo dados do Tesouro Nacional, cerca de 328 bilhões nós pagamos referente aos juros da dívida. Além disso, a gente tem passado momentos de grande turbulência tanto na política quanto na economia. Nós tivemos Lava Jato, tivemos também grandes escândalos de corrupções de empresas privadas e empresas públicas, inclusive do BNDES, impeachment de um presidente, a nota do Brasil, que é o rating de bom pagador ou mal pagador, foi rebaixada, dizendo que o Brasil é um país de grande risco de não pagar com as suas obrigações. Além disso, criou-se uma crise muito grande, tanto na política quanto na economia, e essa crise atingiu um nível de recessão, com que muitas empresas fechassem as portas, funcionários fossem demitidos, o que criou um alto nível de desemprego e, além do desemprego, um grande nível de endividados. Agora eu vou convidar vocês a, independente do partido, independente do candidato, esqueçam qual é o seu candidato, simplesmente olhem isso que eu coloquei para vocês como investidores. Vocês estão lá num outro país querendo investir
em alguma coisa num outro país que você acredita que possa se desenvolver e ter muito lucro. Aí você talvez quer investir em tecnologia, em desenvolvimento, em infraestrutura, mas você quer ter a certeza de um retorno. Você, como investidor, analisando o histórico do Brasil, você investiria no Brasil ou você não investiria? Porque analisando as propostas dos economistas, do Márcio Pockmann e do Paulo Guedes, fica claro para os investidores que Paulo Guedes está mais conscientizado com os problemas do Brasil e está traçando estratégias para que isso se resolva e abrindo o comércio para que os países voltem a investir no Brasil, passando maior credibilidade, e por isso que as pesquisas afetam tanto a nossa bolsa de valores. Obviamente que o candidato ter uma proposta boa ou o seu economista estar ciente dos problemas e traçou boas estratégias para resolvê-los, não significa efetivamente que isso irá acontecer. Existe uma linha tênue muito longa entre você criar um projeto e você executar esse projeto com louvor. O que a gente precisa é analisar as propostas e, mais ainda, ter consciência de que um presidente não muda o Brasil, um presidente não faz milagres, ele depende de outros órgãos, inclusive do nosso Congresso Nacional. Então, consciência na escolha do presidente, mas mais consciência ainda na escolha dos deputados, dos senadores e dos governadores estaduais. Eu desejo para nós uma boa eleição e sorte para o nosso país.